Amigos e amigas, um dos problemas que existe ao tratarmos de política é que o fazemos dentro de determinadas regras e noções dadas pelos próprios dominadores políticos. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos dentro de um determinado sistema ocidental, liderado pelo Império Americano, na verdade o imperialismo ocidental, porque envolve França, Inglaterra, Alemanha, etc. E muitas vezes raciocinamos dentro de noções que não nos são dadas por eles nas escolas, nos são dadas por eles através da mídia preponderante e agora dessa profusão e confusão das redes sociais. Um exemplo disso, essa questão de teoria da conspiração. Quando alguém acha estranho um determinado tipo de coisa, um assassinato, um crime, uma farsa, todos dizem logo, teoria da conspiração e tal. Esse conceito vem justamente do Império, que quer que você acredite que o que eles dizem é tudo verdade, que são justamente muitas vezes histórias, etc., que buscam desmoralizar qualquer um que passe além da superfície e das noções sobre os acontecimentos dados por ele. Vamos dar um exemplo. O assassinato de Kennedy foi esclarecido até hoje em detalhe? Não. O assassinato de Martin Luther King foi? Não. Bob Kennedy foi? Não. Malcolm X foi? Não. Tudo nebuloso, com problemas. O acusado morre o outro que acusou e assim por diante. No Brasil, Tancredo Neves morre quando estava prestes a assumir a presidência e fez uma frase que, quando nós vimos, dissemos, França não vai resistir a isso. Tancredo Neves disse, não pagaremos a dívida externa com o sangue dos brasileiros. Ele sabia que havia uma dívida pública enorme, que aquilo era uma sangria para a nação e disse que não pagaria. Quando vimos aquilo, pensamos, coitado do Tancredo. E não deu outra. João Goulart estava no exterior, há seríssimas suspeitas quanto ao assassinato dele. Inclusive havia a famosa Operação Condor confirmada vinda do Império Americano. Também, quando se fala alguma coisa, suspeita. JK. Eminentes escritores escreveram sobre JK, colocando em sérias dúvidas o que aconteceu com JK. E o que afirmavam? Não, é um absurdo numa estrada de madrugada, isso é teoria da conspiração, mas há sérias dúvidas a respeito. Há até um livro de Carlos Heitor Coni, me parece, colocando em dúvida tudo isso. Pode-se provar exatamente? Não, pois são conspirações, segredos, envolvem uma astúcia, uma intenção. E a história não é feita disso? Sim, a história é feita disso. Julian Freud, O que é a política, menciona justamente isso. Como na dominação não é só utilizada a violência, a força, a ameaça, é também utilizada. Está aí nos Estados Unidos como exemplo, está aí Gaza como exemplo, está aí a bomba nuclear como exemplo que o Brasil abdicou, obrigado praticamente pelo Império Americano, sob sanções. Está aí. Mas existe também um outro aspecto por trás disso, a astúcia. A astúcia, que é um dos artifícios da política dos mais importantes. Vejam bem, o que diz o Julian Freud, o que é a política. Uma maneira mais desculpável de obter a dominação, porque alcança o triunfo com o mínimo de sacrifícios, é a astúcia. Apesar dos seus aspectos diabólicos, a astúcia agrada a opinião comum, inclinada a acreditar na superioridade do espírito sobre o corpo, e da inteligência sobre a força. Tucídides, com a sua lucidez cruel, observava, em geral, o homem fica mais satisfeito quando o consideram hábil, embora se conduza como um patife, do que se lhe chamarem desajeitado, apesar de ser honesto. A astúcia goza de um preconceito favorável. E continua ele adiante, numa tentativa de análise do conceito de astúcia. É a dissimulação que explica as suas variedades. Ajuda a realizar, seja que tarefa for, tanto a mais modesta como a do artista ou a do chefe. A astúcia, justamente porque é dissimulação, nada tem de espetacular, excepto, por vezes,
pelos efeitos que origina ou pela surpresa que provoca. A lei do segredo está na base de sua eficácia. Proíbe-lhe que seja de outro modo. Então, meus amigos, a história é feita de astúcia também. É feita de farsas. É feita de conspirações. E quando se desconfia de certas coisas, como o caso dessa facada no Bolsonaro, o primeiro aspecto que se levanta, que às vezes pode ser até uma conspiração que não saiu exatamente certa, daí os efeitos ainda mínimos que sejam da facada, né? Porque pode ter sido um planejamento que não saiu certo, mas houve um planejamento daquilo. Então vejam bem, tudo isso é tido como uma conspiração, uma teoria da conspiração, mas não é. Vejam que livros sérios de política, de sérios historiadores, mencionam isso em todos os tempos. Então nós temos aí uma série de acontecimentos. 1964. Foi um golpe brasileiro, não sei o quê, bababá, foram os brasileiros, discutiram-se isso ao longo dos anos, e o tempo passando. Mas é evidente que 1964, mais do que evidente, foi um golpe imperialista, se iniciou como um início golpista e imperialista, que se desdobrou até numa contra-revolução antidemocrática e antinacional. Porque a década de 60 estava gerando no Brasil uma evolução, caminhando por uma revolução que mudaria o Brasil pacificamente. Porque Goulart e outros faziam reformas efetivas, reforma agrária, reforma educacional, combateu o seu Beck Usaid, a dominação do ensino brasileiro por estrangeiros e assim por diante. No sindicato mesmo, havia uma força sindical de cunho nacional. Então, tudo isso foi destruído com a intervenção provadamente americana. Há muitos dados, inclusive em livros diferentes, como esse, o governo João Goulart, as lutas sociais no Brasil, 61, 64, do Muniz Bandeira, e outros, mostrando como foi feito isso. Algo muito diferente de um Lula da Silva. Comparar Lula da Silva com Getúlio é brincadeira. Comparar Lula da Silva, isso que está em volta, e o que ele faz, com o que fez o próprio João Goulart, a luta de João Goulart, que foi cedendo e colocando, que era um nacionalista, realmente, apesar de todas as pressões que sofreu, isso aí é brincadeira. Queria dizer que Lula da Silva, nesses 20 anos de poder, avançou o que avançou um Goulart, o que avançou um Brizola, o que avançou na década de 60. Então, paremos com brincadeiras. Compreendamos que há uma história oficial distorcida, há noções completamente distorcidas na imprensa, na história do Brasil oficial e assim por diante, inclusive há noções distorcidas da própria esquerda. Eu me refiro à esquerda mais autêntica, comunistas, marxistas, anarquistas, etc., que muitas vezes não querem reconhecer os seus erros, os defeitos, os erros cometidos. Erros de Marighella, erros antes do PCB, erros de Brizola, erro das esquerdas, erro quanto à avaliação do contexto, da situação, erros diversos quanto à organização. Então, esse é um aspecto que tem que ficar importante nas nossas análises. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Odair José foi outro que perturbou e bem a ditadura, não por criticá-la, mas por fazer enorme sucesso com músicas que alfinetavam a sociedade, por abordarem temas tabus. Em suas canções, Odair falava de prostitutas, divórcio, sexo e até homossexualidade. Sei que és entendido e vais entender. Mas óbvio que talvez os mais lembrados por cutucar e tapear a censura foram Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.
Não à toa, para se esquivar do governo, criaram obras repletas de significados e camadas. Também cutucaram a sociedade com uma canção homossexual lésbica, Bárbara, e clássicos como Cálice e Construção. Mas tiveram muitos shows derrubados, foram exilados, e Chico até usou de pseudônimos para poder trabalhar. Mas este vídeo não é um compilado de censurados e perseguidos, pois então não teria fim. De Gal Costa e Milton Nascimento e Taiguara e Erlon Chaves, não foram poucos os tolhidos pelo sistema, sem falar nos que viajaram para fora do Brasil para tentar escapar, como Nara Leão, Carlos Lyra e Elza Soares. E isso só se falando em música. Enquanto o regime arrefecia e via que se manter seria impossível, Chico Buarque organizou um show para o Dia do Trabalhador de 81, no Rio de Janeiro. Um grupo de extrema-direita do exército, então, decidiu explodir com bombas esse show, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, mas figuras como Clara Nunes, Beth Carvalho, Djavan, Ney Matogrosso, entre muitos outros artistas. Antes da hora, o sargento que segurava uma bomba dentro do estacionamento a acionou sem querer e se explodiu, evitando a tragédia elaborada pelo exército. Um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro. A música popular brasileira inteira estava lá. Se acontecesse essa bomba lá mesmo, ia morrer todo mundo. E por que um governo militar se importaria tanto assim em querer eliminar artistas? Bem, pelo mesmo motivo pelo qual arte e cultura sempre são boicotadas quando governos fascistas assumem o poder. Porque a arte sempre tem o poder de influenciar pessoas. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje vou falar com vocês sobre a jornada da mulher moderna, que sofre pressões e estigmas sociais. E isso tudo impacta na sua saúde mental. Muitas mulheres vestem na fantasia a Mulher Maravilha. E isso tudo acarreta sinais e sintomas de exaustão. E eu vou trazer alguns para vocês pensarem e sentirem, observarem se apresentam algum desses sintomas e sinais. Falta de concentração, cansaço excessivo, dores pelo corpo, dificuldades de memorização, alteração no humor, dificuldade de realização de tarefas cotidianas, pessimismo, autossabotagem, má alimentação e perturbação no sono. Precisamos da autorregulação e da autoestima. Claro, a mulher tem uma história que viveu muito na sombra dos homens. Submissa, contudo, paga um preço para chegar nas suas conquistas e nas suas vitórias. Vamos dar uma olhada como é que nós estamos caminhando e fazendo a nossa jornada, porque a modernidade nos exige, mas também nos impacta. A saúde mental é fundamental. República, militares, imperialismo? A proclamação da República, 15 de novembro de 1889, até hoje provoca controvérsias. Ao mesmo tempo que o episódio mostra sentido e similaridades com outros passados, bem como com o presente do país. Há uma linha histórica sequencial que se repete em momentos de nossa vida política e que chega a nossos dias. Além dessa presença militar, há outros fatores que se repetem: dívida pública e dívida externa crescentes, pouco confiáveis se não auditadas.
influência e dependência de potências imperialistas, Inglaterra e Estados Unidos em especial, às quais aquelas dívidas estão relacionadas, autoritarismo, impunidade, democratismo e não democracia, no sentido de uma democracia formal, aparente e não material substantiva, corrupção histórica. E um estado de exceção, Agamben, informal e implícito, onipresente, que não é ditadura nem mesmo constitucional, travestindo-se de Estado democrático de direito, daí capaz de sutis manobras judiciais nada imparciais com essência política. Afirma-se uma república americanizada da espada, autoritária, pouco democrática, eivada de corrupção, com empréstimos vultosos dos impérios, então aqui em disputa, mais tarde compostos e aliados entre si, que logo cederá lugar às velhas oligarquias do café, por sua vez ligadas a interesses imperialistas americanos. Naquela república, liderança militar, vão aparecer imitações assintosas e sem sentido de práticas americanas. Macaquices, diriam os estrangeiros, caso de nomear-se o país Estados Unidos do Brasil, com bandeira que imitava a americana até nas listras. E mais ainda, na Baía de Guanabara, envolvida na política nacional, uma esquadra americana, dirigida pelo contra-almirante Burnham, pró-regime, a amedrontar com canhonaços frágeis barcos brasileiros, de militares discordantes da política republicana florianista. O Brasil não é só um baldio abandonado às experiências e avidezas dos aventureiros internacionais. É uma presa voluntária oferecida às liberalidades e intrigas da absorção estrangeira. Operários brasileiros, se não renunciais à vossa terra, olhar enquanto seja tempo pela vossa pátria. Válido para os dias de hoje? Pois é, mas isso assinalava Rui Barbosa em 1910, há 109 anos atrás. Pobres carentes, alguns de comida, outros de caráter, muitos de carinho, todos de respeito. Nós, cada um do seu jeito, todos iguais. Pobres carentes, nós, todos nós. Respeito, carinho, comida, compaixão. A nossa proposta é que você leia uma poesia. Procure dentro da poesia alguma coisa que você ame, o que te encante, o que te divirta. Tem poesia de todo jeito. E encontrando isso, saia como quando a gente ouve uma boa piada, ou quando a gente ouve uma boa fofoca, a gente sai louco para encontrar algum conhecido para poder dividir aquilo com o outro. Então, é isso que a gente deve fazer com a poesia também. Encontrando uma que nos toca, que nos comove, que nos alegre. Procure alguém para dividir aquilo com o outro, esse prazer. Isso forma a grande ciranda que pode nos ajudar a sair desta ciranda de carência, de violência, de exclusão, de solidão. Então prepararam tudo ali na Central do Brasil. E muitos militares entenderam que até foi uma provocação, porque o palanque ficou praticamente ao lado do do antigo Ministério da Guerra. O negócio é que realmente muita gente compareceu para prestigiar o comício da Central, como ficou conhecido, ou também conhecido como Comício das Reformas de Base. O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade.
a maioria dos brasileiros já não se conforma com a ordem social imperfeita, injusta e desumana. Os milhões que nada têm impacientam-se com a demora, já agora quase insuportável, em receber os dividendos de um progresso tão duramente construído, mas construído também com o esforço dos trabalhadores e com o patriotismo dos humildes. Vamos continuar lutando pela construção de novas usinas, pela abertura de novas estradas, pela implantação de mais fábricas, de novas escolas, por hospitais para o povo sofredor. Mas sabemos, trabalhadores, que nada disso terá sentido profundo se ao homem não for assegurado o sagrado direito ao trabalho e uma justa participação no desenvolvimento nacional. Bom, essas reformas de base, o que elas pregavam? E que ali, depois do comício, foi decretado, né? Reforma urbana, também para democratizar, melhorar a distribuição, né, de residência nas cidades, né? A reforma universitária, criar mais cursos superiores, que era uma queixa que a juventude, os estudantes vinham já reclamando há bastante tempo, né? E dentro desse período aí do João Goulart, o seu chefe da Casa Civil, que era antropólogo, educador, Darcy Ribeiro, ele foi que idealizou a Universidade de Brasília, uma universidade que era de ponta, né? Inclusive, muitos professores foram trazidos do exterior para lecionarem na Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília, o propósito era ser um modelo, né, de universidade aqui no país. O glúten é uma proteína presente em alimentos que contêm aveia, centeio, trigo e cevada. Algumas pessoas consomem alimentos que contêm glúten e não sentem nada de estranho, enquanto outras pessoas consomem alimentos com glúten e sentem dor abdominal ou distensão, inchaço abdominal. Como é para você? Por exemplo, se você comer um pão, um pedaço de pizza ou um copo de cerveja, muda alguma coisa ou não? Se não muda nada na sua vida, na sua disposição, no seu bem-estar, você não precisa tirar o glúten da sua dieta. Mas, para Sapone e colaboradores, podem existir 3 tipos de problemas associados ao glúten: as doenças autoimunes, as alergias e as sensibilidades a essa proteína. No caso da doença celíaca, que é uma condição autoimune, o glúten precisa ser eliminado totalmente, 100% da dieta. Quando não eliminado, o glúten vai causando atrofia da mucosa do intestino, e isso gera uma série de problemas de saúde para as pessoas com doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca é feito com exames de sangue e com biópsia do intestino. Então, se você suspeita que você possa ter doença celíaca, seja porque você está tendo muito cansaço, ou dor abdominal, ou inchaço, queda de cabelo, anemia, você deve procurar um gastroenterologista. Agora, mesmo com todos os exames normais, algumas pessoas podem apresentar alguns sintomas quando consomem glúten. Podem ter mais dor, as inflamações podem aumentar, o intestino pode funcionar de forma irregular. Então, nesses casos,
a exclusão do glúten ou pelo menos a redução do consumo de glúten pode ser necessária, principalmente se a pessoa se expõe demais, porque é comum que o brasileiro acorde, coma um pãozinho, depois coma uma barrinha de cereal, depois coma um macarrão ou então uma carne empanada com farinha, e aí à tarde come um bolo, à noite come pão de novo ou come pizza. Então a exposição ao glúten acaba ficando exagerada. E para as pessoas que são mais sensíveis ou que possuem alergia ao glúten, essa hiperexposição pode agravar sintomas da artrite, da psoríase ou mesmo levar a sintomas parecidos com os da síndrome do intestino irritável. Existem tropas americanas na Amazônia fazendo exercício, enquanto o Trump fala isso. Tropas estrangeiras em vários lugares da América do Sul, inclusive no Cone Sul. Um problema com Alcântara, que até hoje não se sabe se houve sabotagem naquela base de Alcântara. Há pessoas, o governo Sarney, me parece, que dizem que sim, até hoje se encobre isso. Em suma, uma barbaridade. Perguntarão, quem está destruindo o Brasil? São os próprios brasileiros? Não. Não são os brasileiros. Não é o povo brasileiro, não é a classe média que está destruindo, o povo brasileiro que está destruindo. A origem disso é uma elite ligada a interesses estrangeiros, uma elite de classe dominante, da burguesia e outros ligados a interesses estrangeiros, que impôs uma determinada política ao Brasil, que alguns chamam de neoliberal, desde 1989, por aí, aquela da Margaret Thatcher e outros. E de onde veio essa política no Brasil? Vamos ser claros. É lógico que essa política veio do imperialismo ocidental. O Brasil teve uma herança que sai daquela dominação violenta portuguesa, seguindo-se para a inglesa e houve aquela substituição pela americana. Hoje é mais difícil porque não se conformam em entregar a inimigos tidagais, que seriam os chineses. A transição para a britânica derrotada na guerra para os Estados Unidos foi mais ou menos natural dessa liderança ocidental. Mas Hobsbawm e outros colocam, com razão, que é mais problemática agora, uma mudança que seria para a China ou a Rússia. Então, há um inconformismo, obviamente, americano-ocidental, na passagem desse bastão. Mas aí o cumprimento de regras mínimas até da força, da tal verdade de Trump, que é a verdade da força, né, a verdade deles, tem um probleminha. Eles têm bombas atômicas e nucleares para ameaçar o mundo, mas a China e a Rússia também têm. E parecem dispostos a utilizá-las se preciso. São dois dos países que mais sofreram com guerras e com opressões do Ocidente. Então vejam bem, o que colocamos aqui. O Brasil, hoje, para nós, Brasil com B minúsculo, não é mais aquele Brasil maiúsculo da época de Zweig, quando ele disse que era o país do futuro, ou de 60 anos atrás, mas um B minúsculo e aquele Z americanófilo, né, que os Estados Unidos coloca, e em vez do I, um cifrão do dinheiro, quer dizer, aqui é um local de investimentos, pagamos aos investimentos estrangeiros os maiores juros do mundo. Aquela denúncia de Getúlio na sua carta testamento, aqueles milhões de dólares que iam por ano, agora são bilhões. Metade da dívida pública brasileira é com bancos estrangeiros, é secreta, não foi auditada corretamente, não se audita. A Maria Lúcia Fatorelli passou décadas falando isso aí, não é? E dentro disso aí, o Brasil continua com esse B minúsculo. Já não é a situação que tínhamos na década 60. A década 60 significou uma intervenção violenta no Brasil. Primeiro, através das eleições de 62, onde aprovada o IPES, o IBAD, tudo o que havia de pior, dinheiro estrangeiro ostensivo, CPIs provam isso. Dinheiro americano, influência da CIA, etc. Olhem bem, eu estou falando da década 60, eleição de 62. Provadamente, está aí o IBAD, depois veio o IBAD, o IPES, o IPES, e assim por diante. E chegamos hoje a 2025. Quer dizer, o Brasil sofreu um processo destrutivo. Quem o fez? Quem deu o golpe de 64? Militares brasileiros? Não. Por trás dos militares brasileiros estava o Império Americano, os militares americanos. Os daqui são mero
forças de ocupação deles. Foi o que fizeram. Então, sem dúvida, o estamento militar é um dos maiores responsáveis pela desgraça nacional, junto com uma parcela da elite aliada a interesses estrangeiros. E chegamos a 2025, isso tudo aí. Um estado de exceção, disfuncional, em curso desde então uma contra-revolução antinacional e antidemocrática, quer dizer, para destruir a nação brasileira e destruir também o Estado brasileiro, que está todo quebrado, porque com umas forças armadas dessas, e veja o problema das forças armadas e militares, não conseguem nem acabar com o jogo do bicho até hoje. Não conseguiram nem liberar o Rio de Janeiro, um dos lugares mais importantes do Brasil, de milícias de regiões ocupadas. Tem aqui retrato daqui da Rocinha, por exemplo. Vejam aqui, ó. Tá lá. Maior fortaleza do tráfico. Rocinha é blindada com 1.500 fuzis. Mercado de arma muda com venda atacado, caques e cópias. Olha só. Rocinha, aqui, na frente da Barra da Tijuca. Então, qual é a soberania que há do Estado brasileiro? Não tem soberania. Do Estado do Rio de Janeiro, do Estado. Andaram havendo intervenções militares. Olha isso aqui. 1.500 fuzis. Com uma manchete dessa, a primeira tarefa seria subir lá, pegar esses 1.500 fuzis e exibir para a população ou dizer que esse jornal está mentindo. Mas não. O que é feito? Absolutamente nada. Expansão de novas rotas de tráfego. Pará já envia mais presos que o Rio ao sistema federal. Vejam, é assim a manchete do Rio. Cai a confiança da população nas forças de segurança. Olha a graça. Criminosos sequestram 21 ônibus num dia em Madureira. Os senhores perguntarão, e por que você exibe isso tudo, está exibindo tanto anúncio? Porque esse é o critério que nós temos que basear em nossas análises. A verdade e os fatos incontestáveis. Isso já faziam alguns intelectuais, me parece que o próprio Engels, o próprio Hegel, há séculos, há mais de século atrás. Então, o que eu estou colocando aqui é a realidade aqui. Não é nem a de redes sociais que podem ter mentiras, isso aqui é a realidade que não foram desmentidas em momento nenhum por governo nenhum, por ninguém. Então, estou aqui, estão sendo repetidas. Falaremos hoje sobre professor Ivan Cavalcante Proença, que nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e abraçou a carreira militar. Em 1º de abril de 64, o jovem capitão foi protagonista de fatos históricos da nossa democracia. Na revolta dos militares, no dia 1º de abril de 1964, o capitão Proença impediu a invasão de milicianos armados com metralhadoras, revólver e com granadas de gás lacrimogêneo na Escola de Direito no CACO. O CACO era o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, onde estavam encurralados alunos que correram porque eles estavam fazendo um protesto contra a Revolução Militar na Praça da República. Então, eles se esconderam, se refugiaram no CACO. Então, o que aconteceu? Ivan Proença expulsou os paramilitares do local que fugiram defendendo os alunos. Desagradou os militares que o acusaram de não apoiar a Revolução Militar. Então, ele foi preso e, quando saiu da prisão, ele passou em primeiro lugar no vestibular da UEG. UEG é a Universidade do Estado da Guanabara, hoje é UERJ, né, do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele foi perseguido pelos agentes da polícia e impedido de se inscrever, de participar de concurso público, né?
E na luta pela sobrevivência, o que ele fez? Ele criou um curso particular de literatura, que foi uma oficina de literatura que ele denominou de OLIP, né? Que funcionou em sua casa e até igrejas, que já completou 50 anos de existência e continua o curso existindo. Em 1980, tornou-se titular de literatura brasileira na faixa Faculdade Integrada Hélio Alonso. É professor, doutor em literatura. Ocupou cargos de destaque na cultura, na educação, no governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Foi também conselheiro, fez parte do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI, por 2 vezes. Publicou 17 livros.